Estamos aqui em Iafo e o nosso programa Os Gideões está começando neste lugar tão histórico, este lugar tão maravilhoso, a antiga Tel Aviv. Muitas histórias se passaram aqui e queremos estudar um pouquinho a Palavra de Deus com você neste lugar maravilhoso, com esse cheirinho do passado, com tantas histórias tão lindas aí do Novo Testamento. Vem conosco a Iafo estudar a Palavra de Deus e ver como o Senhor usou neste lugar a Pedro para começar o Evangelho entre os gentios. Não saia daí, o programa Os Gideões daqui de Israel chega a você e está começando. Muito bem, vamos ao nosso estudo aqui de Jope, ou Iafo, este lugar histórico onde as histórias do livro de Atos aconteceram. Algumas histórias muito importantes, como a que está aqui em Atos, no capítulo 10. Quando Jesus chamou Simão Pedro, Jesus então mudou o nome dele. E eu quero que no nosso estudo você saiba que estamos na cidade, há turistas passando, há o barulho da cidade, o barulho dos carros, mas nós queremos exatamente no meio desse burburinho todo trazer para você a realidade do que aconteceu aqui em Iafo, na história de Pedro. Deus então chamou, seu nome era Simão. Simão quer dizer aquele que ouve, que escuta, mas o Senhor mudou seu nome para Pedro, Cefas, em hebraico, e Pedro, ou Petros, em grego. E Pedro, então, o Senhor disse, olha, sobre esta palavra, aquela palavra que ele recebeu de revelação, que Jesus é o Filho do Deus vivo. Então o Senhor diz, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Pedro, então, foi usado. O Senhor disse, olha, te entrego as chaves. O que for ligado aqui na terra será ligado nos céus. Então, na Igreja Católica se tem Pedro como o primeiro Papa, mas nós sabemos que dentro do Evangelho, dentro do que o Senhor nos ensina, há o sacerdócio universal dos crentes. Ou seja, todo cristão é um intercessor. Todo cristão pode ligar os céus à terra, pode ligar a terra aos céus. Mas Deus deu a Pedro um privilégio muito grande, de ser o primeiro pregador da igreja, pregando para os judeus, e também de ser o primeiro pregador a pregar para os gentios. Vamos ver aqui como foi difícil ele fazer a primeira pregação numa casa gentia, onde havia somente gentios. Gentios eram todos os que não eram do povo de Israel. Em Atos 10, versículo 9, está escrito: no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Uma das casas aqui, eles têm como a casa de Pedro, no eirado, podemos tomar esta casa aqui que está à nossa frente. Pedro subiu no terraço para orar, enquanto lhe preparavam o almoço. Ele tinha a vista do mar. Vamos ver o que aconteceu. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de animais, de quadrúpedes, répteis da terra e de aves do céu. E ouviu-se uma voz dirigida a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido aos céus. Deus estava preparando o seu apóstolo, Deus estava preparando Pedro para que ele pudesse compreender que a mensagem de Jesus, que a bênção de Jesus, que o perdão de Jesus, que o Evangelho, as boas novas, não eram apenas para Israel, não ficariam apenas com os judeus, mas seriam para todos os povos, para todas as nações da terra, seria para todos.
E havia alguém esperando esta mensagem. Cornélio, um centurião romano que morava aqui pertinho de Jope, aqui em Cesareia. Pertinho para nós que viemos de carro, mas dá algumas horas caminhando. E vamos ver. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, ou sobrenome Pedro. Por que estes homens vieram até aqui a Jope? Por que estes homens procuraram pela casa de Simão? Eu quero voltar com você no início do capítulo que diz: morava em Cesareia um homem chamado Cornélios, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Cornélio era um homem piedoso, Cornélio tinha um coração contrito, Cornélio era alguém que buscava a Deus, queria conhecer a Deus. Era um homem que tinha um bom coração, dava esmolas, e diz: esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope, manda chamar Simão, por sobrenome Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo se retirou o anjo que lhe falava. Ele chamou então 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então foi isto. Cornélio, ele então chama um dos seus serviçais, chama um soldado piedoso, 2 empregados, e os envia aqui a Jope. Envia aqui para vir direto à casa de um homem chamado Simão, curtidor. E sua casa estava à beira-mar. Sim, Simão morava à beira-mar. Curtidor. Curtidor era aquele que trabalhava com pele para fazer odres, para fazer tantas coisas de pele que eram feitas. E Simão estava hospedado na casa dele. Quem sabe, bem aqui pertinho, neste lugar onde estamos assentados. Estamos em Jope e a maioria das coisas aqui é um parque arqueológico. Foi preservado. Quem sabe, podia ser ali atrás a casa de Simão Curtidor. E Pedro teve aquela visão. Viu o lençol com os animais e Deus falando para ele: levanta, mata e come. Não, Senhor, não, Senhor, nunca pus coisa imunda na minha boca. Um judeu não entrava na casa de um gentio. Se ele entrasse, ele tinha de se purificar, passar por um ritual. Era como se ele tivesse se contaminado. E agora está chegando uma comitiva, uma comissão de pessoas, uma comitiva buscando Pedro para ir a Cesareia. Por que Deus não falou, por que o anjo não falou diretamente para Cornélio as boas novas de salvação? Aqui nós entendemos algo muito importante. Deus nos chamou a mim e a você para levarmos as boas novas, para pregarmos o Evangelho. É pessoa, é gente falando para a gente. Por isso, nós precisamos de ver hoje indígenas falando para indígenas, nativos falando para nativos. Por isso é muito importante que nós possamos testemunhar a nossa fé. Por onde nós formos, anunciar a Cristo. E Pedro, então, foi com aqueles homens, porque ele entendeu que aquela visão era para ele não considerar imundos aqueles a quem Deus santificou. Pedro então vai com eles até Cesareia. Chega na casa de Cornélio, ali está a família toda reunida, seus parentes, seus amigos, todos esperando ouvir a palavra de salvação. Pedro começa a falar. Pedro nem chega no final da mensagem e o que aconteceu? O Espírito Santo veio, encheu aquela família, encheu aquelas pessoas do poder de Deus, da salvação de Deus, da presença de Deus. E Pedro então olhou para os judeus que estavam junto com ele e disse:
como eu posso negar água para batizar a estes? E ali na casa de Cornélio, ali começou a primeira igreja gentílica, batizado por irmãos judeus, pelos apóstolos. Foram batizados Cornélio e toda a sua família, os primeiros gentios a se converterem. E esta história começa aqui, neste lugar onde estamos. E daqui de onde estamos, queremos abençoar você. Vamos dar uma paradinha na viagem para ouvir um recadinho que eu gravei no Brasil. Viajar para Israel é viver o cumprimento das promessas e profecias bíblicas para os últimos dias. É fazer parte da história que Deus está escrevendo hoje. Viajar para Israel é receber no coração uma paixão pelos povos que ainda não conhecem Jesus. A operadora de turismo El Gibor tem o privilégio de conduzir pessoas, igrejas e ministérios para experiências inigualáveis, desenvolvendo com excelência o trabalho e a visão que lhe foram dados como ministério. Com mais de 30 anos de experiência no mercado de turismo e quase 2 décadas de experiência na organização de viagens de grupos religiosos à Terra Santa, a operadora El Gibor é reconhecida por igrejas e ministérios, não como a maior, mas como a melhor agência de turismo cristão do Brasil. A El Gibor trabalha com excelência para que você tenha uma viagem inesquecível à Terra Santa. Garanta o sucesso da sua viagem. El Gibor, excelência em viagens. E agora sim, vamos voltar a Israel. Feche seus olhos. Se há alguém da sua família que ainda não conhece Jesus, este é o tempo. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eu creio no teu amor. Eu creio na tua bondade, na tua misericórdia, e eu oro a ti por toda a minha família. Oro pelos meus parentes, oro pelas pessoas que estão ao meu redor, meus colegas de trabalho, meus vizinhos. Oro pelas nações, nações do mundo inteiro, tantas nações que ainda o nome de Jesus não foi levado, pessoas que ainda não conhecem o teu evangelho. Eu oro para que a tua palavra chegue a eles. Eu oro para que cada cristão seja testemunha do teu amor, testemunha do teu poder, testemunha da tua misericórdia. Opera em cada coração, ó Senhor. Abençoa e salva a minha família, todos os meus queridos, meus parentes, meus amigos. Recebam e conheçam Jesus. É no nome precioso dele que eu oro a ti, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus, é isto aí. Vamos crer e ser uma bênção para as pessoas ao nosso redor. Que Deus te abençoe ricamente. E até o nosso próximo encontro, no próximo programa, se Deus quiser. Até lá.